Olá, meu nome é Heloísa e nessa apresentação eu vou falar sobre um tema muito importante dentro da comunicação no setor público, os atributos da redação oficial. Esse assunto está presente no Manual da Redação da Presidência da República, que orienta como devem ser os textos produzidos por órgãos públicos. A ideia principal é garantir que a comunicação seja clara, eficiente, padronizada e sem interferências pessoais. De forma geral, esses atributos existem porque a administração pública precisa seguir os princípios constitucionais, como legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Ou seja, não se trata apenas de escrever bem, mas escrever de forma responsável e profissional. Bom, aqui está meu mapa mental, que mostra os 6 principais atributos da redação oficial, que é a clareza e a precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade e formalidade e padronização. Bom, agora eu vou explicar cada um deles com mais calma, começando pela clareza e precisão. A clareza é quando o texto é facílimo de entender, logo na primeira leitura, sem dúvidas ou interpretações confusas. É o básico, se o público não entende, o texto falhou. Já a precisão complementa isso, ela garante que as palavras sejam escolhidas sem duplo sentido e que tudo seja explicado de forma correta, principalmente em textos técnicos. Para alcançar esses 2 objetivos, é bom usar frases curtas, palavras comuns e evitar enfeites desnecessários. Uma dica importante do manual é sempre revisar o texto com atenção, porque às vezes o que faz sentido pra gente pode estar confuso para outra pessoa. O segundo atributo é a objetividade. Isso significa que o texto precisa ir direto ao ponto, sem enrolação. Na redação oficial, não cabe exagero nem floreio. O autor tem que saber qual é a mensagem principal e quais são as ideias secundárias que realmente ajudam o leitor a entender. A objetividade facilita a leitura e mostra respeito pelo tempo do leitor, principalmente quando se trata de documentos administrativos, que são muitos e precisam ser resolvidos com agilidade. O terceiro ponto é a concisão. Um texto conciso não é um texto pobre ou mal explicado, muito pelo contrário. Ser conciso é transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras possível. Isso significa cortar tudo que é redundante, que não acrescenta nada ou que só serve para encher espaço. É muito comum, por exemplo, ver textos com adjetivos exagerados, frases longas demais ou repetições desnecessárias. Na redação oficial, tudo isso deve ser evitado. O quarto atributo é a coesão e a coerência, que andam sempre juntas. A coesão é a parte gramatical, são os conectivos, os pronomes, as palavras que ligam as frases e os parágrafos entre si. Já a coerência é a lógica do texto, se as ideias fazem sentido juntas, se não há contradições e se a leitura flui naturalmente. Sem coesão e coerência, o texto pode até estar dentro das regras gramaticais, mas não vai ser compreendido com clareza, e esse é um grave erro em documentos públicos. O quinto atributo é a impessoalidade. Esse é um dos mais importantes porque vem direto da Constituição. A administração pública não pode favorecer ou prejudicar ninguém, e o texto oficial tem que refletir isso. Na prática, isso significa que o redator não coloca a própria opinião, emoção ou ponto de vista no texto. O documento é escrito em nome da instituição e o foco é sempre o interesse público, nunca o pessoal. E por fim, temos a padronização e a formalidade. A formalidade está no uso de uma linguagem respeitosa e adequada ao ambiente profissional. Nada de gírias, apelidos ou tom coloquial. Já a padronização garante que todos os documentos oficiais tenham uma estrutura visual e textual semelhante, facilitando o entendimento e a organização administrativa. E isso inclui desde o uso correto da norma culta da língua portuguesa até a diagramação, o tipo de papel, a estrutura do texto e até mesmo o vocabulário técnico, quando necessário. Esses são os 6 atributos fundamentais na redação oficial. Todos eles têm um objetivo em comum: garantir que a comunicação do serviço público seja eficaz, compreensível, neutra e respeitosa com o cidadão. Espero que essa explicação tenha ajudado a entender melhor esse tema tão importante. Muito obrigada por assistir.